Por acaso, você já sentiu como se não se conhecesse? Como se existisse mais de uma versão de você? É justamente sobre isso que fala o filme Taxi Driver. E provavelmente você nem percebeu. Quando Martin Scorsese fez esse filme, ele podia jurar que seria um fracasso. Porque era um filme desconfortável de se assistir. E a rejeição poderia vir por muitos fatores. Pela violência, a ambiguidade moral e o principal, Travis era um protagonista ruim demais. Mas acabou que o filme foi um tremendo sucesso. Porque é justamente por Travis ser uma pessoa ruim que ele revela o nosso pior lado. O Travis é como se fosse o Homem-Aranha. A gente gosta dele porque a gente se identifica. Ele não é aquela falácia de personagem perfeito. Ele é um ser humano e por isso é tão real. Mas para entender esse filme, primeiro a gente tem que saber quem é Travis. E eu acho que a cena que melhor define ele é aquela cena que ele tem um encontro com a Betsy. Ele é um profeta. É um profeta e um traficante. Metade verdade, metade ficção. Uma contradição ambulante. Quando você vê essa cena pela primeira vez, você não dá muito pra ela. Quer dizer, é uma cena como qualquer outra e nem parece ser nada demais. Mas é exatamente por isso que a maioria das pessoas assiste o filme, mas não consegue entender. A real é que Travis é um homem solitário que perdeu o sentido da vida. E isso tem tirado seu sono. E por não conseguir dormir, ele acaba pegando um emprego de taxista no turno da noite. Mas em vez de aceitar que o fracasso de sua vida e o vazio que lhe consome é fruto das suas próprias ações e escolhas, ele acha mais fácil colocar a culpa na cidade e na sociedade. Todos os animais aparecem à noite. Prostitutas, malucos, bichas, dravecos, traficantes, viados. É doentio e venal. Mas, se isso é tão verdade assim, por que é que ele foi falar com a Betsy? Betsy aparece na vida de Travis não como uma pessoa, mas sim como ideal. Travis já havia enraizado em sua cabeça de que as pessoas eram objetos distantes. E, pela falta de sentido que lhe perseguia, ele acaba projetando em Betsy tudo aquilo que ele sentia falta em si mesmo. Pureza, humanidade e sentido de vida. Ele acredita que, falando com Betsy, ela vai entendê-lo. Vai entender a sua dor e salvá-lo de alguma forma. E, no fim, ele acaba estragando tudo, levando ela para um filme pornô. Mas você já se perguntou o porquê disso? Quer dizer, realmente o que o filme pornô significa? O filme representa nada mais do que o contato sem intimidade. O desejo sem a conexão. Travis não buscava amar a Betsy como pessoa, mas sim amar o ideal que ele criou sobre ela. Mas a verdade é que nenhum ser humano real jamais será capaz de sustentar uma fantasia tão irreal como a que Travis tinha feito. E quando ele percebe isso, o que dói nele não é o fim de um relacionamento, mas sim o fim da identidade inteira que ele tinha criado em cima da Betsy. E o mais trágico de tudo isso é que Betsy nunca percebeu o real peso que aquilo tinha para Travis. Para ela foi apenas um encontro estranho com o cara errado. Mas para Travis foi o último resquício de sanidade indo embora. Quando Travis percebe que nunca será aceito, alguma coisa muda dentro dele. Ele alimenta ainda mais a sua fantasia de que é o único que enxerga a verdade, sem perceber que ele faz parte da sujeira que ele tanto fala. E o ápice desse ideal é a clássica cena do espelho. No cinema, o conceito de espelho normalmente é utilizado para identidade, autoconsciência e verdades interiores. Mas em Taxi Driver acontece justamente o contrário. A famosa frase
Tá falando comigo? Tá falando com quem então? Aqui não tem mais ninguém. Não é natural. Parece ensaiada, teatral, quase que infantil. Isso porque Travis está performando masculinidade. Ele está criando um personagem frio, perigoso e dominante. A cena inteira em si é como se fosse um ritual. Os silêncios desconfortáveis, as repetições. É como se Travis estivesse matando sua personalidade antiga. E é nesse momento que ele conhece a Iris, uma prostituta infantil de apenas 12 anos. Jodie Foster faz muito mais do que interpretar uma simples garota explorada nesse filme, já que ela representa a última esperança de Travis. E é por isso que ele fica tão obcecado em salvá-la. Porque no fundo, ele não quer salvar a Iris, mas sim salvar a si mesmo. Mas isso não é possível, porque até mesmo Iris consegue perceber o narcisismo mórbido que reside em Travis. Fala pra mim, por que você se sente tão superior? Você já tentou se olhar de verdade no espelho? Então, Travis transforma o sentido de sua vida em violência pura. Mas ainda assim, ele precisa ao menos fingir que acredita em algo. Então, ele escolhe o alvo mais óbvio: Palantine. Palantine para Travis não é um simples candidato à presidência. Para Travis, ele significa o sistema que falhou com ele, o mundo que nunca o acolheu. Então, matá-lo seria como atacar simbolicamente aquilo que ele mais odiava, a própria sociedade. Porém, mais uma vez, ele falha com seu objetivo. Então, ele entra em desespero. Ele precisa encontrar um novo alvo, porque o seu propósito depende da violência. Sem isso, ele volta a ser vazio. Então, Travis vai atrás de um objetivo nobre para si mesmo: salvar Iris dos cafetões. Mas não se engane. Travis vê Iris como nada mais do que uma simples luz no fim do túnel. É aquela famosa ideia de fazer a sua morte ter mais sentido do que a sua própria vida. E a prova de que Travis nunca sequer se importou com Iris, nem por um minuto, é que, depois de concluir seu objetivo, ele tenta se matar na frente dela. Depois disso, a gente vê que a sociedade que tratava Travis com indiferença, agora o vê como herói, mostrando que a sociedade só aceita uma pessoa quebrada quando ela se torna útil. No fim, Taxi Driver é um filme profundamente existencialista. Travis não acredita em Deus, não acredita na sociedade e também não acredita em conexões. Então, nos resta apenas uma pergunta: como um homem encontra significado quando nada parece fazer sentido?